Você está em uma fase difícil e a cada dia você percebe que está tendo alguns comportamentos indesejados, que até já tinham ficado para trás, e isso tem te chateado? Então fica aqui, que esse vídeo é para você. Oi, para quem não me conhece, eu sou a Mônica e eu estou aqui para, com muita fé, te ajudar a fazer as coisas diferentes. Quando nós começamos a nos cobrar muito em relação ao que nós pensamos que nós somos, a como nós agimos, e cada dia fica mais difícil a gente esquecer dos nossos próprios erros, naturalmente a gente também vai ser mais exigente com as pessoas que estão próximas a nós. Vai ser mais difícil ser tolerante com as características delas, vai ser mais complicado perdoar e esquecer também as fraquezas que elas têm. Mas é bem difícil a gente viver dessa forma. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Se isso está acontecendo com você agora, você pode estar se perguntando: como é que eu cheguei nesse ponto? Pode ter havido algumas circunstâncias em que você tem exigido muito além dos seus limites para esse momento de aprendizado que você se encontra. E você pode até ter pensado que só agindo de determinada forma você seria aceito por Deus. E aí, quando você não consegue agir de acordo com essa versão que você quer alcançar, você começa a se sentir frustrado, decepcionado. Isso pode ir tirando a sua alegria de viver. Quando nós agimos com esse rigor como um estilo de vida, a gente começa a assumir alguns comportamentos destrutivos, que podem pouco a pouco ir tirando assim a nossa liberdade, a nossa leveza, a nossa alegria de viver. Se você é altamente rigoroso com você, pode até ser que muitas vezes você tenha tido êxito para ser essa versão, mas certamente muitas e muitas e muitas outras você falhou, porque você é humano. E aí, das falhas vem a decepção. Da decepção, com o tempo, pode vir a falta de esperança em relação ao futuro. E se você não se der conta disso, você não consegue nem se defender. Quando a gente está assim, a gente acaba agindo de forma mais julgadora com as pessoas também. Afinal de contas, elas também tinham que ser melhores. Aí, fica mais fácil também a gente, estando com o coração assim contaminado, vem tudo junto. É mais fácil a gente lembrar de coisas ruins que nos fizeram, que nos magoaram, como quando às vezes a gente foi julgado e não teve como se defender, alguma traição que nós vivemos, ou o fato de sermos rejeitados. E a gente começa a ficar lembrando dessas situações. Aí, um efeito colateral é que a gente começa a enxergar más intenções em tudo, em todas as pessoas que se aproximam de nós. E daí a gente pode se tornar arredio, uma pessoa que vive na defensiva e que evita relacionamentos. Isso não é saudável e nem bom para mim e para você, principalmente se Deus tem um propósito em nossa vida. E geralmente esse propósito está relacionado a pessoas. Essas situações passadas que nos trouxeram dor e sofrimento, se não forem perdoadas, se não forem esquecidas, vão atrapalhar que a gente conviva com pessoas especiais que muitas vezes Deus colocou em nossa vida. Deus é tão maravilhoso e espetacular. O seu perdão é tão amoroso e compreensivo. Sua bondade é tão imensa e completa. E seus pensamentos são tão superiores que os nossos, que definitivamente a gente não pode ficar preso pela falta de perdão conosco e com os outros. Nós não podemos ficar presos com medo, insegurança, amargura, raiva. Coisas assim podem atrapalhar, atrasar ou mesmo impedir que um propósito se realize. E de repente, se agora você começa a perceber que está difícil resistir a isso tudo, busque Deus com mais intensidade. Peça a Ele para te ajudar e de repente Ele até te revele onde é que foi que tudo começou a ficar mais difícil. E Ele pode até te trazer novamente a lucidez e te dar a percepção de que como é perigoso
a gente deixar que a nossa mente divague e vá aos poucos aceitando as mentiras. E como isso pode nos destruir pouco a pouco. Nós temos responsabilidade e autoridade sobre aquilo que pensamos e no que nós acreditamos. A gente tem a liberdade de declarar, orar, lutar contra qualquer pequena semente que começa a germinar na nossa mente, no nosso coração. Nós temos a responsabilidade e o privilégio de orar a Jesus e pedir que Ele nos limpe toda essa poeira que vai se apegando a nós enquanto a gente está andando aqui nesse mundo. E eu acho que isso tem que ser com foco, tem que ser contínuo, tem que ser com intenção. Essa vigilância para que a gente não aceite qualquer mentira que venha à nossa mente ou ao nosso coração que seja contrária à verdade de Deus, a verdade que Ele tem para nós na sua palavra. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Eu mesma, Mônica, eu sei que eu posso escolher o que eu vou lembrar. Porque quanto aos meus erros, peço perdão e eu sei que Deus pega eles e joga no mar do esquecimento. E quanto aos erros dos outros, eu mesma já tinha decidido perdoar e esquecer. Só que tem vezes que não é isso que a gente faz. Não é isso que eu faço. E agir assim é como se fosse uma pedra de tropeço, que fica no meio do caminho. Aí quando a gente está com essa pedra, tropeçando nela, só tem um jeito. É olhar para a bondade, para a graça de Deus. Só assim a gente consegue novamente se sentir limpo e livre. Se Deus foi bondoso o suficiente para me perdoar, quem sou eu para não me perdoar ou para não perdoar os outros? Por acaso eu mereço mais perdão do que eles? Quando a gente não permite que o Espírito Santo nos limpe de tudo isso, de alguma forma isso nos faz muito mal. Nossa alegria vai se esvaziando, nossa liberdade vai sumindo, nossa saúde vai piorando. Fica cada dia mais difícil a gente se lembrar de tudo que Deus tem feito para nós no presente, das suas promessas para o futuro, das suas bênçãos diárias. É como se a gente decidisse abrir mão de uma vida cheia de felicidade, de plenitude, de alegria, de proteção e optássemos por outra em que só crescesse a infelicidade, a tristeza, a ingratidão, a falta de fé, e isso nos levasse cada dia mais a uma situação de medo, de insegurança e de desesperança. Na verdade, a gente tem que proteger o nosso coração. Quando nós começamos a dar permissão para reagir com raiva a uma situação, mesmo que ela seja injusta, a começar a ser intolerante conosco mesmo ou com as pessoas que estão à nossa volta, ou começarmos a olhar mais as circunstâncias do que para Jesus, a gente começa a abrir uma porta. E essa abertura pode começar bem pequenininha, mas ela vai se tornando cada dia mais larga. E daí, comportamentos e pensamentos que a gente já não tinha mais, que a gente já tinha superado, começam a voltar. E dali em diante fica cada dia mais difícil resistir a reações que não são reações próprias dos filhos do rei. É que quando começamos a abrir essa porta, eu acho que a voz do Espírito Santo vai ficando cada vez mais baixinha. E cada vez a gente começa a ouvir mais a gritaria do mundo e a sua forma de agir e de pensar. E daí a gente esquece que a gente tem a liberdade de viver com a graça de Deus no Espírito ou deixar isso de lado e escolher abrir essa porta e regredir, voltar atrás. Então, se algo assim está acontecendo com você nesse momento, se o seu comportamento e os seus pensamentos têm sido ditados pelo que aprendeu com o mundo e não de forma espiritual, a maneira como se vê, como se condena o tempo todo, ou a maneira como você vê os outros e os julga, talvez seja a hora de interromper tudo isso e pedir a Deus que te lembre a maneira de Jesus. Naturalmente falando, parece que você vai perder, mas na verdade você vai estar em vitória, porque as coisas de Deus são diferentes. Pense nisso. Resista da forma como a palavra de Deus ensina, orando,
cantando os louvores, lendo a sua palavra, porque tudo isso faz com que a gente alinhe a nossa mente às verdades que estão na Bíblia. Quando Jesus orou no Getsêmani, que ele tinha medo, ele estava com seus apóstolos, ele disse: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Mateus 26, 36 a 38. Jesus foi orar quando estava com a sua alma triste e angustiada, e é isso que a gente deve fazer também. Porque Deus nos quer o tempo todo alegres e confiantes, com o coração puro e acreditando que Ele é maior do que todas as nossas circunstâncias. E isso nos faz atravessar tudo de uma forma muito diferente. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, de 4 a 7. Nós entregamos nossos pedidos a Ele com petições, súplicas e ações de graça. E Ele nos dá a graça para passar por qualquer situação. E aí Ele nos capacita, nos fortalece. E quando a gente passa a situação e olha para trás, a gente nem entende como conseguiu. É porque não foi a gente que conseguiu, foi na força dele. Foi na força dele que tudo foi possível. Orar pela ajuda de Deus para que Ele te ajude a fazer coisas que parecem impossíveis para você. E depois entender que nem sabe como, mas conseguiu, olhar para trás e ver que você superou aquilo que parecia impossível e que ainda, por agir assim, você vai ser recompensado, nada pode ser tão fantástico quanto isso. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Salmos 135, 3. Ele é a nossa fortaleza, é o nosso Deus em quem nós confiamos. E Ele é bom sempre. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Salmos 46, capítulo 1 a 5. Você pode até não ter se identificado com esse vídeo, mas sempre tem aquele amigo, aquela tia que precisa escutar isso. Então aproveita, encaminha para eles e curte. Te espero aqui na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Fica com Deus.